Boa noite a todos, né? Novamente, vamos aqui para a segunda parte do módulo de fiscalização. Temos aqui o coordenador de fiscalização, Fábio Ottoni, da SEDEC. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fábio, sou coordenador de fiscalização de obras e edificações do município de Vitória. Já estou nesse cargo há aproximadamente 5 a 6 anos, né? Sou concursado no município, sou efetivo do cargo de fiscal de arrecadação municipal de serviços. E vamos aí dar explicações para vocês de como funciona as ações de fiscalização com base em ajudas e compilações junto com a Defesa Civil. É um texto, eu fiz uma apresentação bem básica, né? Para vocês entenderem que a fiscalização ela tem uma base substanciada em cima de um código de edificações, tá? E a fiscalização é uma fiscalização, uma vistoria, uma diligência que ocorre nos locais determinados para que a gente faça cumprir as determinações legais impostas ao município, tá? Então, o código de edificações, que é o código que a gente que a gente cumpre, que é do município de Vitória, né? A Lei 4.821 de 98, ela visa garantir as condições mínimas de segurança, conforto, higiene e salubridade das edificações e obras. O que quer dizer que a fiscalização tem por base observar a segurança da edificação, se ela tem uma ventilação boa, se ela está com a higiene, o esgoto tudo adequadamente, se as instalações elétricas estão ok. Então, o Código de Edificações visa observar esse tipo de condições, além de disciplinar os procedimentos administrativos e as regras gerais específicas obedecidas em projetos, licenciamentos, na execução dos serviços, nas manutenções e utilização de obras, edificações e equipamentos. Quando a gente fala equipamentos, a gente fala de elevador, a gente fala de escada rolante, toldos, palcos, tudo isso a gente adentra nessa situação. Então, quando a gente fala em disciplinar, a gente pensa que o Código de Edificações ele faz essa disciplina através dos requerimentos. Quando você adentrar no município, vai ter os documentos adequados a serem realizados, as regras de metragem, de quais são as condições para serem aprovados um determinado projeto, tá? Então, basicamente, o Código de Edificações pensa nesses dois objetivos. Pensando no Código de Edificações sobre a responsabilidade, o proprietário do imóvel e seus sucessores, a qualquer título, tá? São responsáveis pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, edificações e equipamentos. Essa é o artigo 7º da Lei 4.821, tá? Porém, neste artigo, ele foi suprimido algumas responsabilidades, tá? Porém, a nossa PGM, ela deu a garantia de que a responsabilidade possa ser também recaída sobre os usuários do local, ou seja, estabelecimentos comerciais, os locatários, todas essas pessoas que utilizam o imóvel, que estão em risco,
também são responsáveis pelas condições da edificação. Então, não só o proprietário do imóvel, como seus sucessores, como também, no caso de imóveis comerciais, as empresas, as pessoas físicas, jurídicas, como também os usuários, né, vamos dizer assim, os equipamentos, as empresas de eventos, eles são também responsáveis por realizar essa manutenção, manter essas condições de estabilidade e segurança do imóvel, né? O código também, no artigo 9º, tá, ele fala sobre a necessidade de toda assistência, toda manutenção, toda obra, toda execução precisa estar devidamente assistida por um profissional habilitado, né? Então, quando a gente faz a solicitação de uma ART ou RRT em determinado processo, é para ter a certeza que durante a execução do serviço, o mesmo está sendo acompanhado por um profissional habilitado, né? Pois sem esse profissional habilitado, o município não tem a segurança de que as regras, as normas técnicas, a ABNT, que são as normas que a gente acompanha, estão sendo obedecidas, né? E a gente acaba se apoiando nesse profissional habilitado. Os procedimentos de fiscalização, ela se baseia primeiramente na identificação, né? A gente tem acompanhado um desenvolvimento da fiscalização muito grande, tá? Que é mais uma fiscalização não mais punitiva, e sim mais uma fiscalização educadora, porém ela não deixa de ser punitiva, tá? Porém, todo início de uma fiscalização se dá por uma apresentação. Então, os meus fiscais, normalmente, eles se apresentam diante do munícipe, se apresentam devidamente identificados, às vezes com crachá, às vezes com uma identificação que a gente tem pessoal do município, às vezes com o próprio colete, tá? Eles possuem matrícula, a pessoa pode anotar a matrícula deles sem problema nenhum. Porém, o nosso Código de Edificações, ele deixa claro que toda obra ou edificação deverá ser fiscalizada pelo município. Ou seja, se um fiscal meu, do município, que eu falo do meu setor, né, ele está em um determinado local e ele tem uma denúncia ou tem uma intenção de fazer uma fiscalização em determinado local, ele tem essa competência e esse dever e direito, né, também do livre acesso ao local. A não execução desse artigo, ele cabe uma intimação ao proprietário, né, e o responsável para que forneça a liberação da entrada da fiscalização ao local. Pode ser dado uma hora para a solicitação da entrada, mas há necessidade da fiscalização entrar em toda edificação em obra, tá? Se executadas qualquer tipo de obra no local, as obras deverão estar devidamente documentadas e os documentos deverão estar devidamente no local da execução da obra, tá? E quando lavrados qualquer tipo de auto, os mesmos serão submetidos ao conhecimento do infrator, que no caso pode ser o proprietário ou o sucessor, ou também os responsáveis do local, tá? Caso haja uma recusa, que muitos falam, eu não vou receber, a gente tem outros meios de fornecer a entrega
do alto. A gente pode encaminhar o mesmo por via R, que a gente chama por via postal, né, de aviso de recebimento, ou por edital. Caso esse AR vá para o Correios e o Correios não consiga entregar a notificação, a intimação, a infração, o mesmo pode ser publicado em edital. Muitos aparecem lá na coordenação falando: olha, eu não fui intimado, eu não estou sabendo dessa. A gente logo já procura o nome dele nos editais do município, no Diário Oficial, e logo vai estar constando lá o nome e o número do auto que foi lavrado. Tá? Então é muito importante atender a fiscalização local, porque atualmente, como eu disse que ela está mais como uma fiscalização educadora, ele, ao ser recebido com boa vontade, de boa fé, com uma boa índole no local, ele vai tentar orientar o cidadão, ele vai explicar o que ele está fazendo, ele vai explicar o porquê que ele está indo no local, o motivo pelo qual pode estar sendo intimado. É todo um procedimento que é uma troca de educação entre o cidadão e o fiscal. O fiscal não está ali para punir, ele está ali para orientar o cidadão. Às vezes o cidadão a gente chega no local, ele não quer conversa, ele quer xingar, ele quer cuspir na fiscalização, como já aconteceu. Tá? Mas não é o fator que a gente quer chegar no local. A gente quer ser recebido muito bem, como a gente também vai ser muito bem educado no local. Quando a fiscalização vai até os estabelecimentos, os imóveis, as edificações, e ele identifica a irregularidade, ele tem a possibilidade de lavrar realizar algumas ações fiscais. E as ações fiscais têm por base a notificação, né, que nada mais é que um aviso de alguma irregularidade que pode vir a acontecer, uma intimação, que é a irregularidade que já está ocorrendo no local, né, uma infração, né, que é quando a gente intima o cidadão e o cidadão não promove a correção em prazo determinado pela fiscalização, pode ocorrer uma infração. Mas não é só eu não realizei. A omissão, a continuidade das ações de determinado serviço, a gente embarga uma obra, a obra continua, pode gerar uma infração. E a continuidade ainda, a permanência da infração também pode ficar sujeita a um boletim de ocorrência, tá? Que é determinado por lei. Em casos muito especiais, devido à apresentação de algumas comissões, que às vezes a comissão permanente de vistoria pode acontecer interdição de um estabelecimento, interdição de um imóvel, tendo em vista alguns riscos apresentados em edificações. Tá? Então, quando que a gente pode ocorrer uma notificação? Em caso de fissura, tá? Em caso de mofo e bolor, né, apresentando em pequenas quantidades, isso pode ser uma notificação. A gente pode notificar o proprietário, o responsável, de que ali tenha acontecido algumas irregularidades, para que ele mantenha-se atento aos fatos. Tá? Outros casos de notificação é parede descascada, que a gente acaba avisando, que a falta dos revestimentos pode futuramente prejudicar ainda mais a edificação, as estruturas edilícias, né? Além do descolamento do revestimento, também pode ocasionar uma infiltração
em apartamento de baixo, mais descolamentos também, né? Então tem outros fatores que podem ocorrer, mas são casos de notificação. A notificação ela não tem prazo, ela não tem um prazo, a gente só notifica informando que há um alerta em determinado imóvel e que o proprietário, seus sucessores ou os responsáveis podem ficar atentos aos fatos e que, se possível, possa realizar as devidas correções para que isso não se agrave. Aí, no caso de intimações, né? Nas intimações, a gente, quando ocorre uma trinca ou uma rachadura, né, que é diferente de uma fissura, que é fissuras, se eu não me engano, é abaixo de 3 milímetros, e acima de 3 milímetros já entra em trinca, e acima de 5 rachaduras. A gente já faz a intimação, que é um prazo para a gente, dando um prazo para que a pessoa promova as devidas regularidades. Uma infiltração também de grande porte, como essa apresentada aí, também pode ser caso de uma intimação, tá? Lembrando que o prazo dado pelo artigo 69 é de 5 dias no máximo. Por isso que a gente atualmente tem notificado bastante, orientado o cidadão a manter o seu imóvel seguro, estável, salubre, para que não ocorra uma intimação, porque quando a gente for fazer qualquer tipo de intimação, o prazo máximo dado em lei é de 5 dias, tá? Então a gente não tem uma discriminação, a não ser que seja apresentado um laudo dizendo que o perigo não é tão grave, mas gera um custo, tá? Outros fatos que geram intimação são o desprendimento de revestimento, isso em fachada, tá? Quando há queda de revestimento, a gente faz as intimações, porque pode ocorrer acidentes. Exposição de ferragens, isso já é um caso grave, né? Que pode acontecendo as oxidações das ferragens. A gente gera uma intimação dando prazo de 5 dias. Tem uma outra situação, e essa, caso ninguém tenha visto, isso é na Jerônimo Monteiro, são as vegetações invasoras. Essa árvore aí é uma aroeira que está nascendo aí numa fachada da Jerônimo Monteiro, onde atualmente, graças ao bom senhor, vamos dizer assim, o proprietário entendeu que há necessidade de uma reparação e atualmente ela está sendo retirada, tá? Então a fiscalização ela dá um prazo de 5 dias no máximo, né? Para apresentar a regularidade. Se o munícipe entender por si só que o prazo não é adequado, a nossa sugestão é que o mesmo procure um profissional habilitado, como anteriormente informado, para que a gente, para que ele apresente um laudo técnico de estabilidade e segurança, apresentando para a municipalidade a segurança possível para que a gente possa prorrogar esse prazo por tempo assinado pelo arquiteto ou pelo engenheiro. Então, somente com base num laudo que a gente pode prorrogar o prazo. Fora isso, o prazo de 5 dias não pode ser prorrogado, tá? Lembrando que as infrações são diárias, tá? Todo dia, passou o prazo de 5 dias, a partir do primeiro dia útil subsequente, tá? Fica o cidadão à mercê de vamos dizer assim, de uma multa diária,
né? A gente vai ao local verificar se se a irregularidade permanece, né? E em caso de continuidade da irregularidade, a realização das infrações, tá? Em caso de continuidade da irregularidade, depois da gente lavrar umas 3 ações fiscais, a gente entende que há necessidade de uma lavratura de boletim de ocorrência, tá? Tendo em vista que pode haver um risco e um dano tanto físico quanto material a qualquer cidadão que pode causar ao local, tá? Lembrando que após esse boletim de ocorrência, a gente abre um processo chamado de processo de demolição ou de execução, que a gente apresenta um relatório técnico de fiscalização que vai para a PGM solicitar via judicialmente a execução do serviço, que pode ser executado pelo município e cobrado em dobro do proprietário, tá? Então, o artigo 75, ele deixa bem claro que a execução pode ser realizada pelo município, porém pode ser executada em dobro pelo proprietário, o que é ruim, tá? A gente não quer chegar nessa parte, por isso que a gente faz toda uma manutenção de toda a segurança de uma edificação, faz uma intimação, faz uma notificação, faz uma intimação, para que vocês entendam que a gente quer que vocês morem num local seguro, num local estável, num local salubre, para que não ocorra nenhum incidente aqui no município de Vitória, tá? Mas para que isso possa ocorrer, às vezes a gente tem que chegar às últimas consequências, né? Às vezes infracionar. No caso anterior, que é o caso da árvore, da aroeira no Jerônimo Monteiro, a gente teve que aplicar 3 multas para o cidadão, para ele entender que aquilo é um risco para o município. Mas graças ao bom Deus, algo tocou no coração dele, ele resolveu agora retirar a aroeira da fachada do imóvel, inclusive um imóvel de interesse de preservação histórica, né? Uma outra observação que eu queria mostrar para vocês é que a multa, que é diária, ela tem um valor atualmente de R$ 956,11. É uma multa cara, para mim é cara, né? E é diária. Todo dia que você não promover as irregularidades, nós devemos aplicar. Porém, como nós temos uma amplitude de região do município de Vitória muito grande, para uma quantidade fiscal ínfima, não tem condições da gente fazer um acompanhamento diário, mas que semanal a gente está realizando com certeza, né? Nós temos desde 2019, a gente vem acompanhando em todo o município de Vitória. A gente fez uma planilha que a gente acompanhou todas as ações fiscais realizadas em imóveis, tanto no centro de Vitória, tanto em Jardim Camburim, em todos os bairros do município. E através do Ministério Público, o Ministério Público vem acompanhando a gente faz uma planilha mensal que é informada a eles sobre as irregularidades que vem acontecendo e o acompanhamento de cada um. Atualmente, esse acompanhamento deixou de ser mensal e passou a ser trimestral, né? Mas a gente vem acompanhando essa situação. Lembrando que a fiscalização, nossa fiscalização é mais uma fiscalização visual, ela não é uma fiscalização técnica, tá?
ela não tem uma análise técnica. Qualquer dúvida sobre as atuações da fiscalização do município, a gente recorre a determinadas comissões, que é a Comissão Permanente de Vistoria, que é a COPEV, que é da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, que acompanha e faz essas análises técnicas para a fiscalização, apontando as irregularidades de determinado imóvel, né? Eu gostaria de lembrar que a fiscalização está disponível para qualquer cidadão. É só ligar para o 156, porque o 156 é o nosso canal direto com a fiscalização. Caso a fiscalização não tenha, caso o cidadão não queira abrir o 156, queira abrir o processo, que é uma situação mais física, apresentar mais alegações, mais fotos, os processos estão sendo virtuais. O site do município pode ser utilizado no seu portal de serviço, abertura de processos, e abrir o processo lá solicitando vistorias. A gente vai ao local verificar se há uma certa necessidade de notificar, de intimar. Se a gente houver uma dúvida nesse sentido, a gente encaminha para a comissão de vistoria permanente, tá? Então, a fiscalização é uma amiga da comunidade. Nós estamos aqui mais para colaborar com a segurança, né? Utilizem essa ferramenta que é a fiscalização com muito prazer, tá? Lembrando que a gente quer uma cidade bonita, uma cidade segura, uma cidade estável, tá? Aí estou aqui à disposição, tá? Bom, é isso, né? Quem tiver mais perguntas pode fazer lá no grupo do WhatsApp, né? A gente responde lá depois, né? Passa para o Fábio, ele responde. O nosso próximo encontro agora é quinta-feira. A gente vai mandar o link para vocês aí. Vai ser o módulo estrutural. Então, obrigado, gente, aí pela presença de todos, né? Obrigado a todos aí pela presença, que se manteve aí junto com a gente. Isso aí. Boa noite a todos, até quinta-feira.